Pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Uhum. Bom dia, Caio. Bom dia. Deixa eu só acabar de aceitar o resto do pessoal aqui para a gente começar. Bolsa. Olá, Caio. Bom dia. Bom, eu vou mutar vocês por enquanto, tá? Só para a gente começar. Qualquer coisa, vocês destravam o microfone, por favor, tá? Bom, bom dia, sejam bem-vindos de volta. Eu vou pedir que vocês, antes de começar, eu vou pedir para vocês, se possível, se tiver, evidentemente, né? Liberem a câmera, para eu poder enxergar vocês. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu acredito que vocês tenham conseguido. Professor, eu tô com um problema na câmera, peraí. Tudo bem, estou esperando. Vai liberando quem consegue, por favor. Professor, o que era para fazer que não deu para ouvir? Só vai estar bugando. Libera a câmera. Ah, tá. Bom, eu vou travar o microfone de vocês de novo mais um minuto, tá? Qualquer coisa vocês destravam. Estão me ouvindo bem? Só dá um ok para a câmera para eu saber. Dá para ouvir? Certo. Então é o seguinte, eu imagino que vocês tenham assistido a última aula, né? A gente vai seguir no mesmo parâmetro, na mesma metodologia. Vamos tirar algumas dúvidas eventualmente se tiver e vamos principalmente para alguns exercícios da apostila de vocês. Essa última aula que vocês viram, é muito mais uma aplicação de um conceito que a gente já falou. A gente já tinha falado de fontes renováveis e não renováveis. O próximo tema que vocês assistiram era associado à matriz energética do Brasil. Então, não tinha por que a gente definir de novo, a gente já tinha definido. Então, basicamente, só aplicar a realidade brasileira. É por isso que essa aula de agora ela é muito mais prática, é muito mais exercício do que de teoria na prática. Tá? Mas, se eventualmente tiver alguma dúvida sobre o conceito, como a gente já veio falando algumas aulas sobre os conceitos de energias renováveis e não renováveis, a gente vai para os exercícios e aí, se surgir alguma coisa, eventualmente a gente para e tira as dúvidas, evidentemente. Tá? Primeiro, sobre a última aula que vocês assistiram, a aula sobre matriz energética brasileira. Vocês têm alguma dúvida de alguma coisa específica que não tenha ficado claro, que vocês não tenham entendido? Pode liberar o microfone ou fazer aqui no chat a pergunta, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa específica? Ou não? Não. Tudo tranquilo? Sim. Bom, vocês devem ter notado. Esse conteúdo em si que a gente está vendo agora não é conceitualmente nada muito complexo, né? Agora é muito mais uma aplicação, como eu disse, da realidade brasileira. Então não tem muita teoria, digamos assim, é bem tranquilo. Mas a gente tem, na parte prática, a gente tem alguns exercícios para se fazer. E nós vamos gastar um tempo razoável da aula de hoje, talvez, não der tempo, talvez na próxima aula a gente também tenha que usar para terminar. Na próxima aula gravada de vocês, na semana que vem, a gente vai mudar de assunto, a gente encerra, né, a matriz energética e começa a falar
de meios de transporte. É a sequência da apostila de vocês, tá? Mas talvez, se não der tempo de a gente conseguir fazer tudo o que eu quero hoje, a gente tem que usar uma parte da aula da semana que vem para acabar os exercícios, tá? O Jonathan fez uma pergunta aqui, como se faz biodiesel? O conceito base de biodiesel é qualquer tipo de diesel ou de energia que você consegue fabricar a partir de uma fonte vegetal. Então, a cana-de-açúcar, por exemplo, ela produz um biocombustível. Ela é um combustível que vem de uma planta. O diesel em si, ele é uma coisa específica, tá? E no Brasil, ele é feito, sobretudo, de mamona ou de soja, também dá, tá? A diferença é que ele consegue substituir, em alguns casos, um percentual do diesel que vem do petróleo. Não que ele consiga mover sozinho um veículo, por exemplo, ele não consegue. Mas ele consegue ser diluído no petróleo, no diesel de petróleo em si. Então, isso acaba diminuindo um pouquinho, por exemplo, a poluição atmosférica, tá? Então, é qualquer tipo de diesel que venha de uma fonte vegetal. No caso do Brasil, especificamente da mamona, tá? Ayumi, matriz energética as fontes de energia de um determinado país. Então, a matriz de fornecimento de energia elétrica ou de qualquer fonte de energia do Brasil é aquela que vocês viram. Então, matriz é da onde vêm todas as fontes de energia de um determinado lugar, seja de um país ou de uma cidade, etc. Tá? Isso é matriz, é como se fosse uma base, uma matriz energética. Respondi? Respondi, Ayumi? Alguém tem mais alguma questão? Específica? Ok, então vamos lá, então. Eu pedi para vocês, sempre que a gente entrar aqui, vocês tenham em mão a apostila, que eu estou vendo que vocês estão com ela. Então, por favor, abram ela na página 83. Eu vou colocar aqui no chat. Página 83. E a gente vai começar a fazer os exercícios a partir daí. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar a tempo, tá? Quando cair a conexão, depois dos 40 minutos que tem, a gente reconecta de novo para os 10 minutos finais para a gente terminar, tá? Mas quando for cair, quando já faltando 1 minuto para cair mais ou menos, eu aviso vocês que a gente vai sair e depois vai logar de novo, tá bom? Ô, Caio, chegou o e-mail de atualidades lá ou não? Sim, as pessoas que enviaram, que chegou Chegou? também, sim. Tá. Eu separei já em páginas, pastas e tal. Eu vou pedir, não vai ser hoje que vão fazer, mas eventualmente alguns outros exercícios, vocês forem enviar por e-mail para mim, tem alguns que chegou para mim, vocês colocaram os nomes na folha que vocês escreveram, evidentemente, mas eu vou pedir para vocês colocarem também no assunto do e-mail, tá? Então, a próxima vez, quando vocês forem enviar, coloquem também no assunto lá o nome de vocês, a série fica mais fácil de organizar quando chegar o e-mail para mim, tá? Bom, abriram na página 83 que eu pedi? Seguinte, nós temos, na verdade, um exercício só na página 83 e depois passa para 84, que tem mais uma questão só, depois tem um mapa e, por fim, a página 85 para finalizar esses primeiros exercícios. Então, a gente vai começar fazendo os exercícios da página 83 e vamos seguir fazendo da 84 e 85, tá? Eu vou lendo e vou fazendo com vocês e eu vou pedir que, se por um acaso surgir alguma dúvida, que vocês chamem no microfone, tá? Eu vou dividir a tela com a apostila de vocês para mim aqui e eu não estou enxergando as partes mais para cima do chat. Então, se eventualmente passar alguma pergunta, vocês, por favor, me interrompam, tá? E se tiver alguma dúvida, faça pelo chat, tá? Que eu não consigo ver as partes mais para cima do chat. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, me interrompa. Primeira questão da página 83. Posso começar?
Posso? Tudo certo? Pode. Sim. Então vamos lá. Qualquer coisa me interrompa, tá? Primeira questão. O gráfico abaixo mostra a matriz energética brasileira. Inclusive, utilizei o gráfico na apresentação para vocês, tá? Para mostrar o percentual deles. Aí tem a distribuição das principais fontes de energia. Letra A. Qual é a fonte de energia mais consumida no Brasil? Segundo o gráfico, qual é? Petróleo. Petróleo e derivados. Tá. Pode colocar só como petróleo, tá? Aí é gasolina, diesel, etc. Então pode deixar só como petróleo, que evidentemente estava na explicação também, é a mais utilizada. B. A fonte de energia menos consumida no Brasil é renovável ou não renovável? Menos consumida. Não é. Não Não renova. renovável. Então podem colocar aí também. Não renovável. Não precisa colocar os exemplos, tá? Só coloca a fonte que são não renováveis. Aí vocês vão para a próxima página, que é 84, e tem a letra C, ainda referente às primeiras questões. A C fala assim: quais das fontes energéticas mostradas no gráfico servem para a produção de combustíveis usados em veículos? Então vamos voltar no gráfico. Primeiro, o petróleo, evidentemente, é o principal. Então, a gente vai colocar o petróleo porque vem diesel, vem gasolina, etc. Tá? Se olharmos todos os outros, nós temos mais algumas que podem servir como combustível de veículo. Na verdade, temos mais duas, além do petróleo. Quais são essas outras duas? Cana-de-açúcar também? Cana-de-açúcar é uma e falta um. O carvão. Não. Gás natural. Tá bom. Então, as três fontes que podem servir para abastecimento de veículos: petróleo, né? Todos os derivados de petróleo, o gás natural e a cana-de-açúcar. Questão 2. Posso continuar? No mapa abaixo, podemos perceber a distribuição das principais usinas hidrelétricas brasileiras. Mapa esse que eu também tive o trabalho de reproduzir para vocês, tá? Aqui a gente pode perceber uma concentração, evidentemente, na parte sudeste, uma pela disponibilidade de Rio de Planalto e outra pela concentração urbana e industrial, então aqui se consome mais energia, evidentemente. E embaixo do mapa tem uma pequena tabela que mostra algumas usinas e a produção de energia delas. São as usinas que mais produzem energia, tá? Nós temos Tucuruí, a de Itaipu, que é a segunda, depois de Ilha Solteira, Xingó, Paulo Afonso. Aqui nós estamos falando de 3 bacias hidrográficas. A primeira, a Tucuruí, na bacia Tocantins-Araguaia, a segunda, a bacia do Rio Paraná, e a terceira, a bacia do Rio São Francisco. Na próxima página, na 85, onde estão as questões. Letra A. Em qual região há maior concentração de hidrelétricas? Região. Que região que é? Sudeste. Sudeste. Região Sudeste, isso aí. Letra B. A hidrelétrica é um tipo de energia renovável ou não renovável? Renovável. Renovável. Então, coloquem aí. Renovável. C. Ok, você repete rápido. Você precisa destravar o microfone, Flaine. Você começou a falar e cortou. Você falar de novo rapidinho? E região que concentra as hidrelétricas? Sudeste. Obrigado. Letra C. Pessoal, qualquer coisa faz igual o Flaine fez. Interrompe, tá? C. Qual das usinas mencionadas na tabela possui maior capacidade de produção de energia elétrica para uma cidade? Só olha a tabela. Qual que produz mais? Tucuruí. A primeira, chamada usina de Tucuruí. Aqui cabe uma observação, tá? Ela não é a usina com o maior potencial de produção.
a maior potencial de produção é a Itaipu, só que a gente não usa todo o potencial dela. A usina de Itaipu é a segunda maior do mundo. Ela utiliza só 14 milhões, digamos assim, de pessoas que ela abastece. Então, aqui nessa tabela não está mostrando as que mais têm capacidade de produção, está mostrando as que elas utilizam. Tá? Nesse caso aqui, é de Tucuruí. Questão 3. Agora o mapa que mostra sobre energia eólica. 3. O mapa abaixo mostra o potencial eólico do território brasileiro. Qual a região brasileira que possui o maior potencial para a produção de energia proveniente de ventos? Região, de novo, está olhando o mapa. Qual região tem a maior capacidade de produção da energia eólica? Ou seja, onde os ventos são mais rápidos. Região Nordeste? Região Nordeste. Isso aí. Aqui cabe uma observação, inclusive tinha na apresentação que vocês assistiram, tá? Na aula que vocês assistiram. Além da região Nordeste, uma parte da região Sul, se vocês olharem ali, ó, principalmente entre Santa Catarina, o finalzinho de Santa Catarina tem um potencial grande também. Ter potencial não significa que, de fato, a gente utilize esse potencial, tá? Tanto é que no Brasil, o maior parque eólico não está no Nordeste, está no Rio Grande do Sul. O maior parque eólico, inclusive, da América Latina. Mas o potencial maior está no Nordeste. Alguém perguntou aqui sobre a usina Três Gargantas. Sim, a maior usina do mundo é essa que está na China, a usina hidrelétrica, tá? É a usina de Três Gargantas. A segunda é a de Itaipu, que está pronta aqui no Brasil. E a terceira será, quando construída, ser finalizada, a usina de Belo Monte, que é palco de uma série de conflitos pelo fato de estar numa bacia do Rio Amazonas e a sua construção gerar o alagamento de uma área, além de uma área natural, evidentemente, uma área de reserva indígena. Então, Belo Monte, se finalizada, assim como o projeto inicial apresenta, ela será a terceira maior usina hidrelétrica do planeta. Tá? Então, sim, a primeira é Três Gargantas na China. Então, uma curiosidade, de fato, Três Gargantas só terminou de ser construída há 3 anos apenas. Ela já estava em operação, mas tamanha a magnitude, o tamanho dela, é que ela é construída em etapas, né? E essa última etapa ela foi concluída há pouco tempo. Já se utilizava as etapas anteriores, mas ela não estava 100% concluída. Hoje já está, tá? E é sim a maior, tá? Sim, ela produz mais que Itaipu e ela distribui mais que Itaipu. Isso é importante. Itaipu, ela produz, mas ela não produz muito. Ela tem capacidade de produção, mas ela não produz tanto porque a capacidade de absorção dela, de distribuição dela é pequena. Então, por exemplo, ela consegue chegar até aproximadamente o estado de São Paulo, ela não consegue ir além disso. Se o sistema brasileiro fosse completamente integrado, daria para jogar energia de Itaipu para um lugar mais distante, mas o sistema não é integrado, tá? Então, nós não temos como conectar Itaipu, por exemplo, com o Nordeste. Tem como se fizer uma estrutura, mas não tem essa estrutura hoje. Itaipu uma boa parte dela está ociosa, ou seja, tem capacidade de produção, mas não produz porque não tem para onde ir tanta energia. Tanto é que boa parte da produção dessa energia é vendida para o Paraguai. 70% da energia elétrica do Paraguai todo vem da usina de Itaipu. E hoje nós estamos mais ou menos com 70% da capacidade de Itaipu ociosa, ou seja, parada. Então dá para produzir 70% a mais. Dá para liberar energia 70% a mais. Só que não libera porque não tem para onde ir tanta energia. Tá? E repito, o sistema não é integrado. Se fosse integrado, daria para abastecer boa parte do Brasil inteiro. Mesmo com as perdas que tem em transmissões distantes, daria para abastecer uma parte significativa do território nacional. Bom, seguindo. Aqui, eu vou estabelecer um tempo para vocês fazerem, tá? Tem um texto que fala sobre horário de verão. Horário de verão esse que não mais pertence ou faz parte do Brasil, tá? Esse aqui foi o primeiro ano em que o horário de verão ele vai deixar de existir, então o ano passado, né, desculpa, não teremos mais horário de verão, mas esse texto ainda remete ao período que tínhamos horário de verão no Brasil e historicamente, inclusive, ele era importante.
Então, o que eu quero que vocês façam agora? Tem um texto que fala sobre a hora de verão, 2 textos que falam. O inicia... Desculpa. Vocês vão iniciar o texto, vão ler ele, e na página seguinte vocês vão ver que tem uma série de questões, bem simples, bem objetivas, que são questões basicamente do texto. Tá? Então vocês vão ler esse texto, tá? E vão responder essas questões que estão logo após o texto, e eu vou estabelecer um tempo para vocês fazerem isso. Tá? O texto está na página 86, na 87 finaliza ele e tem 4 perguntas. Vocês, para ler o texto e responder as 4 perguntas, eu vou dar 8 minutos, para dar meio de 10, certinho. Combinado? Qualquer coisa, sobre o microfone, eu vou continuar aqui, tá? É só perguntar. Vocês têm 8 minutos. O exercício, os 4 exercícios referente ao texto. Alguma dúvida? Professor, o texto da página é 86 e 87 ou só 87? 86 e 87. Tá. Alguma outra dúvida? Qualquer coisa, destrava o microfone e pergunta. Combinado?
Otávio, não. Só a do texto, por enquanto. Tá? O resto eu vou seguir com vocês. Sobre o horário de verão, na realidade, quem define é o governo federal. Então, é a partir de decreto. Então, se decretar que pode retornar, retorna. Ele foi criado por decreto e foi suspenso por decreto, a partir do decreto presidencial. Não vai haver mais porque o governo federal julgou desnecessário. Por isso que decretou-se o fim. Tá? No ano passado, julgou-se como algo desnecessário. Ou quem tá com esse barulho muito áudio. Mutei vocês de novo. Ô, professor, tem que fazer a 88? Não, pode parar no texto. Mais um minuto a gente já vai responder e eu vou seguir o resto com vocês.
Bom, vamos lá então, só para corrigir rapidamente, para a gente seguir. Podemos? Então vamos lá. Você deve ter visto que é bem simples na realidade, tá? Vamos lá. A primeira questão. O principal objetivo, tá, do horário de verão. Segundo o texto, tudo que vocês leram, e aí corrija se eventualmente tiver algum erro, tá? O principal objetivo sempre foi economia de energia, tá? Por mais que ele passou a fazer parte da cultura brasileira, da sociedade brasileira, o objetivo principal é economia de energia. Esse é o ponto. 2. Que fatores naturais favorecem o estabelecimento desse novo horário? O texto fala sobre a chegada do verão e apresenta dias mais longos, tá? Então, o fator natural é esse. O verão, naturalmente, ele apresenta dias mais longos. Então, se durante o inverno o anoitecer é por volta de 5h30, 6 horas, naturalmente, durante o verão, passa para 6h30, um pouquinho mais. Isso é natural. Esse é o fator, tá? O verão, ele tende a oferecer dias mais longos. 3. Que problemas, desculpa, são enfrentados com a mudança de horário e quais os benefícios? Por problema, entende-se a dificuldade de adaptação, tá? Isso pode gerar algum tipo de cansaço, então é basicamente adaptação. E os benefícios estão associados a um aproveitamento maior do dia. Você consegue, teoricamente, aproveitar mais o dia do que se não tivesse o horário de verão. Então, o problema está em adaptação, que leva-se às vezes uma semana para isso acontecer. Em benefício está com um aproveitamento maior durante o dia. E a 4. E você considera o horário de verão uma boa alternativa para a economia de energia e nas atividades do seu dia a dia? Aí é pessoal, tá? Aí não tem o que a gente falar, tá? Luiz, A2, o fator natural é que com a chegada do verão, os dias ficam mais longos. Isso é natural, tá? Então, não fica tão longo quanto o horário de verão, mas naturalmente os dias ficam mais longos com a chegada do verão. Respondi? Bom, como vocês fizeram 87, 86, 87, a gente vai agora, e aí eu vou fazer com vocês a próxima, tá? Então, vamos continuar, página 88 agora. O exercício agora é um gráfico que a gente está vendo. Esse gráfico mostra as principais fontes que nós utilizamos no país em 2 anos, tá? 2006 e 2007. 2006 o laranja e 2007 o vermelho. Aí estão as fontes embaixo. Gás, álcool, gasolina, gás natural, lenha, bagaço de cano, óleo diesel e eletricidade, tá? Então aqui nós temos as fontes de energia. E aí em cima do gráfico, tá? A gente vai para as questões que estão embaixo. Posso seguir? Posso para as perguntas do gráfico? Sim. Então, vamos lá. Primeira questão. Quais fontes de energia são mais utilizadas, tá? Vamos desconsiderar a mais utilizada de todas aí, que é outras fontes, porque não está falando qual é especificamente. Então, vamos esquecer essa, tá? Vamos começar a partir de eletricidade. E como ele pede fontes, mais de um, vamos colocar os 2 primeiros, tá? Eletricidade e óleo diesel. Combinado? Vamos esquecer o primeiro, que a gente não sabe quais fontes são, que o gráfico não mostra. Então, vamos manter os outros 2 que mais utilizam. Eletricidade e óleo diesel. Certo? Sim. Posso para 2? Caio, repete rapidão de novo, que eu não consegui entender. Fire, são os 2 maiores do gráfico, com exceção do primeiro. O primeiro está escrito outras fontes. Como a gente não sabe qual é, esquece ela. Vamos pensar nos outros 2. O segundo maior é eletricidade e o terceiro maior, óleo diesel. Então é esse que você vai colocar. Eletricidade e óleo diesel. Entendeu, Fire? Sim, valeu. Perguntaram aqui sobre acabar e entrar. Sim, quando faltar menos de 1 minuto, eu aviso vocês que vai cair a conexão e a gente reconecta de novo, tá bom? Questão 2.
Observando o gráfico, podemos dizer que os derivados de petróleo, quando somados, têm consumo maior que o da energia elétrica. E o que isso significa? Vamos para o gráfico primeiro. Quais são os derivados de petróleo? O primeiro, chamado gás liquefeito de petróleo. Depois, gasolina. Depois, gás natural e óleo diesel. Tudo isso é derivado de petróleo. Se somar todos esses, gás liquefeito de petróleo, gasolina, óleo diesel, dá mais que energia elétrica. Imagina se a gente pudesse colocar as barrinhas uma em cima da outra. Não ficaria maior que eletricidade? Se pegarmos só o óleo diesel, é praticamente o mesmo tanto que eletricidade. Tá? Então, significa que se somarmos todos os variáveis de petróleo, o consumo é maior que a energia elétrica? Sim, bem maior na realidade. Ayumi, sim, a energia elétrica pode ser produzida de fonte renovável ou não renovável, das duas. Tá? Na 2 ainda tem uma segunda pergunta. O que isso significa? O que significa o petróleo corresponder a um número maior que da energia elétrica? Significa que nós somos dependentes do petróleo. O mundo inteiro é, e o Brasil não está fora disso. Tá? Nós temos uma dependência dos derivados do petróleo. Então, a resposta fica sim, que é a primeira parte da pergunta, e a segunda parte da pergunta, isso significa que somos dependentes do petróleo. Pessoal, em menos de 1 minuto vai cair, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou encerrar para a gente voltar. Combinado? Então, vamos encerrar e a gente volta. Mesmo link? Ok. Mesma coisa.